Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 2 de outubro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Corações Duros. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em João capítulo 5, versos 10 a 16, que diz assim: E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era Jesus, pois Jesus havia desaparecido em meio à multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o curara. Então os judeus passaram a perseguir a Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Se há uma coisa que podemos falar a respeito de Jesus, é que Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, teve muitos embates realmente sérios com a liderança estabelecida dos judeus da sua época por causa da temática do sábado. Em nenhum momento Jesus foi acusado pelos líderes religiosos de não valorizar o sábado, de não guardar o sábado. Mas as acusações que eram colocadas contra Jesus iam no sentido de que Jesus não respeitava as tradições dos anciãos em relação ao sábado. Só para você poder entender um pouquinho do que é que a gente está falando, os fariseus haviam estabelecido no decorrer dos anos mais de 600 mandamentos entre proibições e ao mesmo tempo algumas coisas que eles esperavam que fossem feitas no sábado. Então, se você pega apenas o quarto mandamento, eles conseguiram subdividir em 600 mandamentos positivos e negativos em relação ao sábado, fazendo com que o dia se tornasse realmente um grande fardo para as pessoas. Aquilo que era a essência do sábado, que é o descanso, o relacionamento com o Criador e o relacionamento com a família, literalmente ficava extremamente prejudicado por conta disso. Agora, Jesus estava iniciando o seu ministério e ele vai até o tanque de Betesda. Nós estudamos sobre esse milagre ontem. E quando ele chega ali no tanque de Betesda, ele vê um indivíduo que há 38 anos ele estava acamado, esperando ali que as águas do tanque de Siloé, do tanque de Betesda se movimentassem para que ele pudesse pular ali dentro. Mas isso não tinha acontecido. Ele estava desanimado, nós vimos tudo isso. Havia uma regra estabelecida pelos judeus da época de Jesus, no sentido de que, se uma situação fosse de extrema urgência e que uma vida humana estivesse em jogo no que diz respeito àquela situação, então um judeu poderia intervir nas horas sagradas do sábado. Tirando isso, ele deveria esperar o sábado passar. Jesus, ele vai curar o indivíduo no sábado e ainda vai dizer para ele: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa e anda. Haviam algumas regras naquela época que mencionavam, por exemplo, que um indivíduo ele não poderia carregar uma quantidade ou qualquer tipo de coisa, mesmo que fosse, por exemplo, entre outras coisas, uma pena, por exemplo, uma pena que era usada para escrever. O indivíduo não poderia não poderia carregar uma pena, porque seria um fardo que ele estaria carregando no sábado. Mas, se por acaso ele precisasse carregar essa pena para algum lugar, ele poderia costurar essa pena na sua roupa. Então, seria parte da roupa, então não seria um trabalho. Você consegue entender como eles tornaram o sábado uma questão legal tão absurda, um fardo, um verdadeiro fardo para as pessoas? E Jesus estava, sim, tendo sérios embates para poder mostrar qual era o espírito do sábado. Houve vários momentos nos evangelhos em que Jesus falou sobre isso, como, por exemplo, quando no sábado ele parou para comer espigas no meio da plantação de trigo, nas horas do sábado, e foi tremendamente criticado pelos indivíduos, porque as leis da tradição deles não permitiam esse tipo de coisa. Jesus
várias vezes vai dizer, vocês inutilizam o mandamento do Senhor por causa da tradição de vocês. O que mais chama a atenção é que, depois de um milagre tão extraordinário acontecer nas horas do sábado, os líderes religiosos, quando veem o indivíduo andando pelo pátio do templo, eles olham e não veem o indivíduo curado, eles veem o indivíduo que está carregando uma maca nas horas sagradas do sábado. E eles vão para cima dele para poder chamar a atenção. E ele vai dizer, você não está entendendo. Faz 38 anos que eu estava ali, no tanque de Betesda, e um homem me curou. E o homem que me curou me disse que eu poderia pegar a minha maca e seguir para casa. É isso que eu estou fazendo. Não, você não pode fazer isso. Quem foi que te curou? Ele falou assim, eu nem sei quem é o homem, porque ele se perdeu no meio da multidão. Eu não sei onde é que ele está. O fato é que, poucos momentos mais tarde, Jesus procura o homem e vai dizer, olha, você realmente está curado. Agora, cuide com as suas ações daqui por diante para que você não fique numa situação pior do que a situação anterior. O homem vai até os líderes religiosos e vai dizer, eu já sei quem foi que me curou. Quem me curou foi Jesus. Você percebe que esse indivíduo está animado com o que aconteceu com ele. Ele quer mostrar para aquelas pessoas, para os seus líderes religiosos, que Jesus é alguém especial. E esses indivíduos agora vão odiar Jesus por causa disso. Você percebe que é o poder de Deus agindo, curando uma pessoa, restaurando a vida de alguém que estava vivendo um momento terrível, e os líderes religiosos conseguem enxergar apenas uma quebra de regras religiosas. Hoje em dia nós encontramos pessoas que vivem da mesma maneira, gente que olha para a religiosidade apenas como um amontoado de regras. Isso pode, isso não pode, até aqui eu posso ir, daqui eu não posso passar mais. E não conseguem experimentar a alegria de poder andar com Jesus. A alegria de poder saber que mesmo quando você peca, você é perdoado. De que mesmo quando você erra, o Senhor Deus está ali para poder estar ao teu lado e te amparar e te apoiar. O Senhor Jesus veio para poder mostrar quem era o Pai. E para poder mostrar que o Pai ama os seus filhos. E um pai que ama seus filhos não coloca um peso desnecessário sobre seus ombros. Se o tipo de religiosidade que você professa é um tipo de religiosidade que é um peso para você ou para sua família, talvez seja a hora de pensar se você realmente tem um relacionamento com Jesus ou se você simplesmente tem uma religiosidade que talvez nem sequer faça sentido na perspectiva bíblica. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Tua palavra e pela certeza que temos de que nos amas. Nos colocamos em Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai. Ajuda-nos a vivermos os princípios básicos do Teu Evangelho. Pois é em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição, e você?